Tá escuro. Estão vendo a apresentação, gente? Alguém me confirma? Sim. Pronto. Então vamos continuar nosso estudo de matemática no segundo ano. Continuando com o tema geometria plana, né? Esse tema aí, quem fez no ensino fundamental vai tirar de letra, porque é só praticamente relembrar coisas que vocês viram no ensino fundamental, certo? Mas tem muitos que não viram nada, né, de geometria no fundamental. Geometria é um assunto muito importante, cai, tipo, muito no Enem, uns 40% das perguntas de matemática deve ser de geometria, só que sempre é aquele conteúdo que vai sendo deixado de lado. Ah, não deu para dar geometria, não, tudo bem. Então é bem importante. Hoje nós vamos falar um pouco das figuras geométricas e como eu posso medir elas, certo? Então, ó, tá vendo essas duas obras aí? São obras de Rui Okatake, famoso arquiteto brasileiro. Será que você conseguiria perceber qual o traço marcante delas? Qual é o traço que tem essas obras? O prédio aqui, ó, ele que tipo de figura ele é? Ele é um prisma, tem essa parte arredondada, aqui ó, no arco, tem vários arcos, tem as retas, né? Tem poderia dizer que seria um retângulo aqui com dois arcos furados. Então, como é que faço? Quanto de área tem esse monumento aqui feito por ele? Esse prédio, qual é a altura dele? Quais as dimensões? Tudo isso é estudo da geometria. Então, na natureza e no dia a dia, nós vimos muito. É comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. As abelhas utilizam-se dos hexágonos regulares nas colmeias. Então, aqui, ó, a natureza é perfeita, né? As abelhas, elas fazem a colmeia todas em formato aqui de hexágono. Nas bolas de futebol aparecem ela em si é uma figura, né? Uma esfera. Também temos vários pentágonos, esses pretinhos, os hexágonos regulares, esses verdes para compor. Por que a bola tem isso, né? Pentágonos e hexágonos. Será que não poderia ser só pentágonos? Poderia ser só hexágonos? Isso é uma pergunta, né? Por que tem essa mistura de duas figuras? Aqui a própria Terra em si. Aí aqui mais coisas. Na engenharia, algumas formações polinomiais são utilizadas, poligonais. Por exemplo, nessa ponte aqui, exílio-luz, pode-se ver a formação de triângulos, tá vendo vários triângulozinhos aqui. As barras de aço que também ligam as torres formam mais triângulos, certo? Aqui ó, tem losango aqui no meio, então tem várias figuras geométricas. Nas calçadas dos gigantes, formação geológica de Balsap, localizado no interior nordeste da Irlanda. Torres de rochas prismáticas foram erguidas no passado de atividades vulcânicas. Tá vendo isso aqui? Parece até aqueles calçamentos, né, da nossa rua. Parece que até que foi colocado, mas aqui, no caso, é uma torre de rochas prismáticas, certo? Então são prismas. Aí aqui mais coisas, né? Outras formas. Aqui é o que? Um octógono? Acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octógono, um triângulo, círculo. Oi? Aí tem cubo. No cubo são vários quadrados. E assim vai. Então, as formas geométricas, elas estão presentes. Onde você vê isso? Você olhar para o lado, você vai ver uma forma geométrica. Certo? Aí agora nós vamos trabalhar com isso. Então, vocês viram que apareceu muito a palavra polígono. O que é isso? Polígono é uma figura plana.
limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, polígonos precisam ser figuras fechadas. Então, é qualquer linha, certo? Que eu fecho. Se eu pegar aqui qualquer figura que são formações de linhas que são fechadas, por exemplo, cadê? Caneta, qualquer uma linha. Se eu fizer, por exemplo, não ficou fechada não, oh meu Deus. Ai, tem que fechar aqui, pronto. Um triângulo é uma linha que ela é fechada, certo? Mas aí se for assim, isso aqui não seria um polígono. Mas se eu fechar aqui, ó, é um polígono, certo? É de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui, apesar de ser uma coisa que não tem forma, é um pentágono, certo? Então polígonos é qualquer figura que tenha linhas e seja fechada, ok? Polígono vem do grego e quer dizer poli quer dizer muitos e gon, ângulos, então muitos ângulos. Então, todo polígono ele tem a formação de ângulos aqui, ó, certo? Tanto interno quanto externamente, ok? Então, polígono é toda linha poligonal fechada simples. Então, aqui, por exemplo, essa formação tem 4 lados, é um quadrilátero. Elas vão ter alguns elementos. São eles os lados, os vértices, os ângulos, as diagonais. Aí, ó, quais são os vértices? Esses pontos aí, ó, A, B, C, D. Então, o pontinho aqui seria o vértice. Quais os lados? Os lados é a linha que liga dois vértices, né? Então, aqui, ó, o lado AB, tem o lado BC, o lado CD e o lado DA, ok? Tem também os... Aí, aqui que vai indicar os vértices, né? Os vértices são as quininhas, né? Que aqui tá representado por essas bolinhas. Mas nem sempre vai aparecer bolinhas nos vértices, não. Mas toda união, ao unir dois lados, sempre terá um vértice. E tem os ângulos, que são os internos e externos. Interno, também na união de dois lados, tem aqui um ângulo, certo? E os externos, que ao fazer um prolongamento aqui do lado de do triângulo, não, do polígono, a gente consegue o ângulo externo. Aí, uma coisa importante, se eu pegar o ângulo interno com o ângulo externo, sempre eles vão ser suplementares. Alguém lembra o que é ser suplementar? Não? O que é ser suplementar, gente? É o ângulo de 180 menos o valor X? Não, ó. Dois ângulos são suplementares quando eu somo eles dois e dá 180, certo? Aquele 180 menos x é para você fazer alguma conta, ok? Então, ó, se eu pegar aqui, tá vendo que quando eu fiz esse prolongamento do lado BC, ficou reto aqui? Se eu pegasse esse ângulo todinho aqui, ó, seria de 180 graus. Então, somando AI com AE, que é o ângulo interno e o externo, dá 180 graus. Então, eles são suplementares, sempre, 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 sempre. E se eu ligar dois lados não consecutivos, eu vou ter as diagonais. Então, aqui, ó, eu liguei B a D, eu vou ter uma diagonal. Qual seria outra diagonal desse quadrilátero? Se eu ligasse aqui, ó, C a A, fizesse uma linha retinha, tá? Imagina que isso aqui ficou reto. Então, seria outra diagonal. Então, nesse quadrilátero, só é possível duas diagonais. Porque não podem ser, por exemplo, um lado não pode ser uma diagonal. Então, a diagonal, qual é a definição? É a união de dois vértices não consecutivos. Ok? Então, esses são os elementos
do polígono. Então, aqui, o polígono, tá vendo que essas duas figuras aqui são polígonos. Quais as diferenças? Tem um polígono que é chamado de côncavo e um polígono que é chamado de convexo. Então, olha só, esse aqui é convexo e esse aqui é côncavo. Qual a diferença de um para outro? No convexo, tá vendo que não tem nenhuma entrada, igual essa aqui, ó, essa entrada aqui, faz com que esse polígono seja côncavo. Deixa eu ver se já é no próximo. Aqui mesmo fala. Aqui vai ter o desenho explicando qual a diferença de um côncavo para um convexo. Então, o polígono, ele pode ser regular ou irregular. Qual é a diferença disso? Regular são aqueles polígonos que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, aqui o quadrado, esse aqui é um hexágono regular. Agora, os irregulares também vão ser os mesmos nomes. Igual, por exemplo, esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é um hexágono. Tá vendo? Ó, essa figura amarela e essa figura azul, ambas têm o mesmo nome. Só que uma é regular e outra é irregular. A regular, todos os lados têm o mesmo tamanho. E todos os ângulos também. A irregular, não. Pode ter um lado ou vários que tenham tamanhos diferentes. Aqui, outra figura, um triângulo, esse daqui é irregular. Então, tem essa diferença do polígono, pode ser regular ou não. Ele pode ser convexo ou côncavo, né? Vocês viram lá na figura anterior. Mas aí, qual é a diferença do convexo? Ó, convexo, a definição é a seguinte. Se eu desenhar uma semi-reta dentro do triângulo, do polígono convexo, essa semi-reta ela vai ficar sempre dentro do polígono. Não tem como essa semi-reta ela sair. Então, se eu pegar aqui, ó, colocar um ponto, outro ponto, e colocar uma semi-reta, vai ficar sempre, pegar qualquer dois pontos, colocar uma semi-reta, vai ficar sempre dentro do polígono, certo? Então, e o côncavo não. Se eu fizer uma semi-reta, ela pode sair, tá vendo? Coloquei um ponto aqui e um ponto aqui. Fiz uma semi-reta, ela saiu da linha fechada. Então, nesse caso aqui, como pôde sair, ele é côncavo. Mas, para você perceber só de olhar, é aquelas figuras que tem alguma entrada. Tendo uma entrada, é côncavo. Não tendo, é convexo. Então, o convexo pode ser regular ou irregular. Todos esses outros aqui, ó, esse quadrado, esse hexágono, esse outro hexágono e esse triângulo são convexos, certo? Esse daqui, ó, esse aqui é uma figura 1, 2, 3, 4. É um quadrilátero, mas ele é côncavo. Esse também é um quadrilátero, mas é convexo. Então, vamos lá, os elementos do polígono. Então, só para repetir aqui, tem os vértices, os segmentos de reta são os lados, né? Então, aqui, ó, eu pensei que tinha tirado esse slide, esse lado e esse lado. Temos as diagonais, né? Nesse caso aqui tem duas. E tem os ângulos, que aqui são 4 ângulos retos. Ó, olha uma coisa. O número de vértices, o número de lados e o número de ângulos são sempre iguais. Então, são 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos. Se fosse um pentágono, mesma coisa. 5 vértices, 5 lados, 5 ângulos. Ok? Só o número de diagonais vai variar de acordo com também o número de lados, né? Mas o número de vértices, lados e ângulos são sempre os mesmos. Então, alguns polígonos têm nomes específicos, que vocês conhecem. O triângulo, 3 lados, o quadrilátero, 4 lados. Mas eu posso falar assim, quadrilátero, 4 ângulos, tá vendo? O número de lados ou de ângulos é igual. O pentágono é 5, hexágono, 6, heptágono, 7, octógono, 8 lados, eneágono, 9 lados,
Aí, decágono, 10 lados, certo? Dodecágono, 12 lados. Também tem um decágono, que é com 11 lados, tá? Mas um decágono quase não usa o nome, não. Aí, 13 e 14 já não tem um nome específico. Você fala que é um polígono de 13 lados, é um polígono de 14 lados. Pentadecágono, de 15 lados. E isocágono, de 20 lados. Tá vendo que quanto maior a quantidade de lados de um polígono, ele se aproxima de um círculo? Então, se eu pegar aqui um polígono de, sei lá, 100 lados, a aparência dele vai ser muito com a do círculo, certo? Tem gente que coloca isso para representar um círculo, porque um círculo também é um polígono, que é uma linha fechada, certo? Só que ela não vai ter lados, né? Ela é só o círculo, é diferente, é um polígono, só que Tem o lado de dentro e o lado de fora. Mas aí quando a gente fala de lado, não é dentro e fora não, tá? É os ladinhos aqui. Eu sei. Aí no caso do círculo, poderia dizer que seria um polígono de um lado, que tem um ângulo de 360 graus, certo? Mas a definição é diferente. Mas aí vem disso, né? Quanto mais eu vou alargando, assim, a quantidade de lados, colocando muitos lados, a aparência se parece muito com um círculo, né? Se ele for regular. Se for irregular, não. Por exemplo, eu poderia fazer um polígono de 10 lados desse jeito, ó, quer ver? Esses aqui todos a forma tá de regular. Só que pode ser, por exemplo, ó, se eu fizer assim, ó, pam, e fechar aqui. Isso daqui é o quê? É um polígono. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse daqui é um heptágono. Apesar da aparência não parecer nada lá, ó, cadê o heptágono? Ó o heptágono aqui. Por que que aquele não é? É também, só que esse daqui não é regular, ok? Então, o polígono pode ser regular ou não. Regular fica bonitinho assim as formas. Irregular pode ser que não fique. Ok? Então, tranquilo, né? Então, qual é a relação dos ângulos internos e externos de um polígono? Então, tá vendo esse polígono aqui? Que ficou até clarinho, depois eu vou até trocar a cor. Ele tem vários lados, certo? Aqui tá vendo que tem esse tracejado, indica que tem muitos lados. Então, eu destaquei aqui 4 deles. Nós vamos ter os ângulos internos, certo? E os ângulos externos. Como é que faz o ângulo externo? Sempre prolonga um lado para que o ângulo externo, junto com o interno, faça um ângulo de 180 graus. Ok? Então, eu tenho que prolongar o lado para fazer esse ângulo externo. Ok. Então, em um mesmo vértice, os ângulos interno e externos do polígono são sempre adjacentes. O que é adjacente? Tá um do lado do outro, né? E ter o lado do meio como o lado comum. E eles são suplementares que formam 180 graus. Então, no vértice A, eu tenho o ângulo I1 e o ângulo externo é 1. Então, juntos são suplementares. No vértice B, no vértice C, no vértice D também. Se tivesse mais vértice, assim sucessivamente. Então, a relação do ângulo interno com o externo de um polígono, a soma deles dá sempre 180. E são adjacentes. Então, vamos demonstrar que os ângulos internos de um triângulo, ele é 180 graus. Então, cada figura, cada polígono, a soma dos ângulos internos tem um valor específico, certo? No triângulo, que vocês usaram até lá nos exercícios, se eu somar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, eles formam 180 graus, certo? Juntos. A soma deles dá 180 graus. Então, primeira coisa, vou
traçar uma reta aqui no vértice A que seja paralela ao lado BC, certo? Essa reta irá formar um ângulo aqui, ó, M, e o ângulo N, certo? Com aqui do vértice e o ângulo A. Só que, lembra lá de uma reta com a transversal, ó? Se eu prolongar aqui, duas paralelas com a transversal. Esse ângulo aqui, o M e o B, são o quê? Alternos internos, né? Então, os alternos internos agudos são sempre iguais. Então, o M é exatamente igual ao B. Aqui, ó, o N com o C também são alternos internos, ok? Então, eles são iguais. Então, tá vendo se aqui, ó, se eu somar A, M e N, dá 180? Porque formou um ângulo raso? Então, por isso que a soma de A, B e C, ela é 180, certo? Aí, ó, M é igual a B, N é igual a C, são alternos internos. Então, M mais A mais N, 180. Então, A, B mais A mais C é 180. Ok? Então, diz o que sai que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, ou triângulo retângulo não, de qualquer triângulo, né? É 180 graus. E agora do quadrilátero. Como é que faz a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Então, vamos traçar as diagonais. Tá vendo que se eu traçar uma diagonal, uma só, do quadrilátero, ele se decompõe em dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? A soma é 180. Do outro é 180. Então, quanto é 180 mais 180? 360. Então, em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos dele será sempre 360. Certo? De onde surge? Que eu tenho dois triângulos, então eu junto e forma um quadrilátero. E agora, se fosse um pentágono? Vamos traçar pelo menos aqui duas diagonais, ó, formando triângulos. Então, são 3 triângulos. Então, vai ser o quê? 3 vezes 180. Então, 3 vezes 180, 540. Então, se eu somar esse ângulo com esse, com esse, com esse e esse, a soma aqui dá 540. Então, disso daí, tem como generalizar. Então, nos triângulos, ó, S3 vai ser 180 vezes 1. 1, então é 3 menos 2. Quadriláteros, vai ser 180 vezes 2, que é 4 menos 2. No pentágono, aqui, ó, vai ser 180 vezes 3, que é o quê? 5 menos 2. Do hexágono, mesma coisa, 180 vezes 4, então é 6 menos 2. Então, generalizando, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo de n lados vai ser SI é igual a 180 vezes n menos 2. Então, do triângulo aqui, 3 menos 2, 1. Do quadrilátero, 4 menos 2, 2. Do pentágono, 5 menos 2, 3, e assim vai, ok? Então, eu consigo encontrar o valor, a soma, né, dos ângulos internos. Uma coisa interessante, uma observação. Se for regular, o que quer ser regular? Que tem todos os lados do mesmo tamanho, então todos os ângulos serão do mesmo tamanho, certo? Então, por exemplo, esse pentágono. Para eu encontrar a soma dos ângulos internos, eu faço lá, né? Como é que seria a soma dos ângulos internos? Escrevi aqui. Seria pentágono S5
ia ser 180 vezes 5 menos 2. Então, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. 3 vezes 180 dá 540. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Agora, eu quero saber quanto mede cada ângulo desse pentágono. Eu vou fazer, ó. Então, cada ângulo vai ser... Aqui, o de cima é igual, tá vendo? Vai ser 540 dividido por 5. Então, 540 dividido por 5 é 108. Então, cada ângulo aqui, ó, esse, posso chamar aqui de A1, aqui A2, A3, A4 e A5, cada um deles tem 108 graus, ok? E se eu somar tudo, 108 mais 108 mais 108 mais 108, dá 540. Sônia, Oi. desculpa, você pode explicar o comecinho que eu não perdi? Que eu não perdi não, que eu me distraí. O comecinho, voltar tudo não vou não, porque hoje tem muita coisa na aula. Só que tá sendo gravada, tá? Desse... Ó, Comecinho dessa questão aí. tá, eu tô falando o seguinte, que eu tenho como saber a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Então, para somar os polígonos convexos qualquer de n lados, eu quero saber aqui, se eu somar esse ângulo com esse e esse, dá quanto? No triângulo é 180. Ah, Maria, calma aí. Deixa eu apagar aqui. No slide é muito ruim de escrever. Então, no triângulo aqui vai ser... Escreve, trem. 180. Nesse daqui é a soma de dois triângulos, 180 vezes 2. Então, é 360, se eu somar todos esses ângulos. Neste daqui é um pentágono, então é 540. Neste daqui é hexágono, quanto é? 6 vezes... Ou 6 não, né? Então, como é que eu faço para descobrir a soma dos ângulos internos desse? São 6 lados, então 6 menos 2, 4. 4 vezes 180 é 740. Então, aqui tem 720, desculpa, 720. Se eu somar todos esses ângulos, tá? Os ângulos, estou falando dos ângulos. Eles têm juntos 180. Nesses aqui que eu tô falando para vocês, eles não são regulares, porque os tamanhos dos lados são diferentes. Então, todos os lados aqui são diferentes. Então, nesse caso, não tem como saber, por exemplo, quanto mede esse ângulo em específico, certo? Tem como saber a soma de todos. Agora, quando ele é regular, igual, por exemplo, esse daqui, regular, todos os lados do mesmo tamanho, todos os ângulos vão ser do mesmo tamanho. Como é que eu faço? Eu descubro quanto é a soma. Então, eu faço 180 vezes 5 menos 2, porque o pentágono é 5, né? 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 dá 540. Pronto. Descobrindo a soma dos ângulos, eu posso descobrir quanto vale cada um. Cada ângulozinho desse, só pegar 540, que é a soma, e dividir pelo número de lados. 540 dividido por 5 dá 108. Ou seja, cada ângulozinho desse daqui mede 108. Se eu voltar aqui, nesse caso aqui, que também é um pentágono, não mede 108 cada ângulo, porque ele não é regular. Nesse caso aqui, mede. Ok? Então, a formulazinha eu posso escrever assim, ó. Ou desse jeito, né? 180 vezes n menos 2 sobre n. Ou o ângulo, qualquer ângulo, né? Do hexágono regular, vai ser a soma de todos os lados dividido por n. Pronto. Então, vamos analisar abaixo a figura que mostra os ângulos internos e externos de um triângulo. Então, aqui
esse triângulo tem 3 ângulos internos e também tem 3 ângulos externos. Tem alguma relação? Vamos ver. Note que cada vértice, a soma do ângulo interno com o externo é 180. Pronto, isso aí a gente já entendeu. Ok. Se eu fazer soma dos ângulos internos com a soma dos ângulos externos, é 180 vezes 3, certo? Então, dá 540. Então, os ângulos internos aqui, juntos, são 180 graus. Então, 180 passar para lá, então vai ficar 540 menos 180, que dá 360. Ou seja, a soma de E1 com E3 e E2 dá 360 graus. A soma de I1 com I2 e I3 dá 180. Ok? Então, somar internamente um triângulo, eu já sei. Externamente, nesse caso aqui, deu 360. Vamos ver outro caso. Se fosse um quadrilátero, a mesma coisa, a mesma ideia. Os ângulos internos com externos, ambos vão dar 180, né? Aí, fazendo aquela mesma continha, seria 180 vezes 4. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, a gente já sabe fazer, né? Seria 2 vezes 180, que dá 360. Então, a soma dos ângulos externos, se eu somar E1 com E2, com E3, com E4, vai dar também 360. Certo? Porque eu somo tudo aqui, né? E diminuo de dentro. Então, deu 360. Uai, deu igual do triângulo? Se fosse um pentágono não, um qualquer. Um qualquer, blá, blá, blá. A mesma ideia. Ó, SI eu sei fazer, que é 180 vezes N menos 2. Então, 180 vezes N menos 180 vezes N menos 2. Posso fazer a distributiva aqui. Depois cancelar. Então, dá 360. Então, curiosidade. Somar internamente os ângulos, cada polígono vai ter um valor diferente. Somar externamente os ângulos, todos os polígonos, sempre a soma de todos os ângulos externos dão 100 ou 360 graus. Certo? Então, a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer é sempre 360 graus. Legal, né? Então, internamente, não. Internamente, eu tenho que fazer essa fórmula aqui. Internamente, 180 vezes N menos 2. Externamente, se eu quiser a soma dos externos, sempre tem que dar 360 graus. Ok? Isso para polígonos convexos, tá? Não precisa ser regular, não. Aí, se for regular, igual de novo, o pentágono aqui regular. A soma dos ângulos externos de um pentágono regular, se eu quiser saber quanto mede cada um, basta dividir por N. Então, nesse caso aqui, que é um pentágono, seria... se eu quisesse saber quanto mede esse ângulo aqui, ó, só fazer 360 dividido por 5, que dá quanto? 360 dividido por 5 dá 72. Então, 72, ok? Vamos lembrar. Quando vocês lembram? Ó, então, de fora mede 72 graus. O de dentro, lembra que era 108? Porque ele é regular. Quanto é 108 mais 72? 180. Então, confere, ok? Então, quando ele é regular, tem como sempre eu saber quanto mede o ângulo interno e quanto mede o ângulo externo. Quando ele não é regular,
tem como eu saber quanto mede o ângulo externo. Na verdade não. Tem como eu saber a medida, né, da soma, que é 360 sempre. Agora, quanto mede o externo, não. Porque igual, por exemplo, aqui, ó. Esse ângulo é 3, é diferente desse ângulo é 4. Tá vendo a abertura? Só quando é regular, porque tem como saber o valor exato. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Se tiver... A Maria Fernanda perguntou até que horas é a aula? Até às 10 horas. Às 10, não? É até às 10. Mas no ritmo que tá indo aqui, tá indo bem. Talvez até acabe antes. Mas tá planejado até às 10. Tá? Mas estamos no ritmo bom. Esse assunto é tranquilo. Ok. Tá. Quando a gente combina figuras geométricas, a gente cria um mosaico. Igual aqui as abelhas, a colmeia, são vários... É pentágono ou hexágono? Hexágono, né? Juntos que formam mosaicos. A regularidade das formas encontradas na natureza tem chamado a atenção do ser humano há muitos séculos. Ao observar e estudar essas formas, o homem tem aprendido muitas coisas. Com as abelhas, por exemplo, ele compreendeu que o formato dos favos de mel é muito bom para guardar objetos com grande economia de espaço. Então, se você fizer um mosaico ou alguma coisa que tenha esse formato, é bom para guardar economizar espaço. Se você fizer por que os armários eles são sempre retângulos e quadrados, né? Porque ali é uma maneira boa de fazer para guardar espaço. Você não vai ver, por exemplo, com triângulos. É mais difícil, ou com outras formas geométricas. Ok? Aqui, ó, nas ruas. Ou eles geralmente são paralelepípedo ou são hexágonos. Certo? Nas adegas. Ok? Também são vários blocos. Então, o que isso significa? Construindo um mosaico. Observe essa figura. Essa figura, elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São vários hexágonos juntos. Então, eu formei aqui essa figura com vários hexágonos. Ela é formada por hexágonos regulares que se encaixam sem se sobrepor. E não deixa nenhum vão. Então, se eu quiser fazer um mosaico só com hexágonos, eu consigo. Ok? Aqui na figura tá bem clarinho, mais um hexágono. Quanto mede cada ângulo de um hexágono? Vamos fazer a conta aqui para descobrir. Hexágono regular. Então, hexágono regular, a soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser o quê? 180 vezes 6 menos 2, não é assim? Então, 4 vezes 180, 4 vezes 180, dá 720. Então, 720. Cada ângulo do hexágono vai ser, cada ângulozinho, pode chamar de A6, vai ser 720 dividido por 6, que dá quanto? 720 dividido por 6, dá 120. Ok, 120. Ó, tá vendo que ao juntar 3 hexágonos aqui, esse ângulo, esse e esse, 120 mais 120 mais 120 dá 360? 120 vezes 3, 360. Então, isso é uma coisa importante. Vou ter que apagar aqui. Todos os hexágonos regulares possuem lados e ângulos da mesma medida. Então, se eu pegar 3 ângulos aqui, dá 360. Porque é 120 mais 120 mais 120. Então, nesse caso, por dar 360, tem como eu fazer um mosaico somente com hexágonos. Agora, se eu fosse fazer com pentágonos. Pentágonos,
Deixa eu ver se tem a conta aqui. Se fosse usar pentágonos, ia sobrar um vão. Por quê? Vamos fazer essa conta, ó. O pentágono. Qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Então, a soma do pentágono é 180 vezes 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180, 540. Então, a soma dos ângulos internos dá S5 igual a 540. Então, quanto mede cada ângulo de um hexágono? Vai ser 540 dividido por 5, que dá quanto? 540 dividido por 5, dá 108. Ah, a gente tinha acabado de fazer essa conta já. 108. Então, quanto é? Oh, eu coloquei 180, tá errado aqui. Então, dá 108. Desculpa, gente. Deixa eu consertar. É 108, não 180. 108. 108. E aqui é 108. Pronto. 108 mais 108 mais 108. Então, quanto é 108 vezes 3? 108 vezes 3 dá 300 e... Opa, escreve. Vou sair, então tem que colocar de novo. Então, dá 324, se eu fizer 108 vezes 3. Escreve, trem. 324. E para fazer fechar bonitinho, tinha que dar 360. Então, quanto é 360 menos 324? Dá 36. Então, se eu pegar e juntar 3 pentágonos regulares, assim, sempre vai ter um vãozinho de 36 graus, ok? Então, como é que eu fiz a conta? Fiz a soma dos ângulos internos, descobri quanto era cada ângulo interno, para depois descobrir quanto vai ser esse vãozinho aqui, ok? Então, não tem como eu fazer um mosaico apenas com pentágonos. Não tem como, certo? Então, sempre haverá uma sobra ao encaixar os ladrilhos do pentágono. Então, não sei se se vocês já viram calçamentos com essa formação, eles são sempre hexágonos. Hexágonos, sim, consigo unir hexágonos. Agora, pentágonos, não. Então, não são todos os polígonos regulares que eu consigo fazer um mosaico. Tem uma questão lá nos exercícios que vai ser sobre isso, tá? Então, eita, pra que isso? Dodecágono. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Vocês saberiam dizer? O que é dodecágono? Seria um polígono de 12 lados? Isso. Então, como é que eu faria essa conta aqui? De um dodecágono. Cri. Ninguém tá escrevendo aí no chat, não? Não tá não, Gabriela, escrevendo aí no chat? Ninguém, não? 180 vezes 12 menos 2? Isso. Então, seria 10 vezes 180, né? Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800. Eu não falei que ele era regular, mas se ele fosse regular, teria como eu saber quanto media cada ângulo? Sim. Como é que eu faria isso? Aqui poderia até escrever assim. 1.800 dividido por 12?
Isso. Então, aqui não falou não, mas se ele fosse regular, cada ângulo eu ia fazer a 12, né? Ia ser 1.800 dividido por 12, que dá 1.800 dividido por 12, dá 150. Então, se ele fosse regular, cada ângulo dele mediria 150. Ok? Ele daria para fazer um mosaico? Um dodecágono? Se eu pegar aqui 150 vezes 3, dá 450, né? Então, não dá para fazer um mosaico, porque não dá 360. Pronto. Quanto mede cada ângulo? Se eu perguntasse aqui, quanto vale a soma dos ângulos externos de um dodecágono? Qual seria a resposta? 400 e... Ó, 400 e... Deu quanto aí? 150 vezes 3 vezes isso? deu 450. Dividido por... Deu 450, então seria Ó, 450? ó, não. Ó, a soma interna deu 180. A soma externa, sempre, independente se for dodecágono, independente se for triângulo, qualquer um, vai ser quanto, gente? Ninguém escreveu aí, não? 360. 360. Então, independente da figura, a soma dos ângulos externos é 360. Nesse dodecágono, se ele fosse regular, se ele fosse de novo, ó, regular, quanto mediria cada ângulo externo? Tem como eu saber? Tem. Como é que eu faço? Diminuir 50 por 150? Não. Pode ser. Não, não, mentira. Tem duas maneiras de eu descobrir. A primeira, se eu pegar, ó. Imagina que aqui tem um dodecágono. Não sei como é que se desenha, não. Tá, bonitinho. O interno aqui deu 150. O externo vai dar quanto? O interno com o externo tem que dar 180. Então, o externo é 30. Ok? Se eu fizer essa conta aqui do ângulo interno, descobrir que é 150, eu tenho como descobrir quanto é o externo. Mas sem fazer essa conta, tem como eu descobrir? Tem também. Eu vou pegar aqui, ó, o ângulo, aqui foi o interno, o externo de 12 vai ser 360 dividido por 12. Quanto é 360 dividido por 12? 30 também. 30. Tá vendo? Porque o interno com o externo tem que dar 180, né? O desenho aqui ficou ruim porque o de dentro tá parecendo que é menor que o de fora, né? Mas vocês entenderam, eu acho. Deu para entender? Então, ó, tudo depende se for regular ou não, ok? Se não for regular, tem como eu saber quanto só mede tudo, a soma de todos. Agora, se for regular, tem como eu saber de cada um. Ai, gente, pra que esse trem caindo do céu? Ai, que horror. Tá. E agora, qual é o polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 3.240? Eu sei agora quanto é a soma. Tem como eu descobrir qual é o polígono? Será que tem? Ó, qual é a fórmula? A soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes n menos 2. Não é assim? Eu tenho o valor da soma, que é 3.240, igual a 180 vezes n menos 2. Esse 180 não está multiplicando por n menos 2? Eu posso passar dividindo para cá, não é? Então, eu faço assim, ó. N menos 2 é igual a 3.240 dividido por 180. Então, n menos 2
é igual. Quanto é 3.240 dividido por 180? Dá 18. 18. Esse 2 tá menos, passa para lá mais. Então, N é igual a 18 menos 2. Então, N é igual a 16. Então, o polígono... Ou não, tem que somar, né? Se tá menos, passa mais. É 20, próximo. É 20, não 16. Isso aí. Então, vai dar... Opa! Ai... 20. Então, 20 é o quê? Um icosságono. Então, um polígono que tem a soma dos ângulos internos igual a 3.240 é um icosságono. Ok? É um polígono que tem 20 lados. Aqui eu não sei se é regular ou não. Certo. Gente, pra que eu fiz assim? Na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos na forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes, igual as cerâmicas. Por que tem que ser retangular ou quadrada, geralmente? Porque tem como encaixar quando é quadrilátero. Tem como encaixar quando é quadrilátero, tem como encaixar quando é hexágono, certo? Agora, quando é pentágono, não tem como. Então, ok. Então, para que não haja falha, igual aqui, ó. Se fosse, esse daqui é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O heptágono ia sobrepor um ao outro. Ok? Gente, eu falei que geralmente são 3, né? Mas, por exemplo, se fosse no quadrado, ia ter que ser 4. Então, nem sempre você pode multiplicar por 3 para descobrir, não. Então, vai ter que pensar um pouco. Para ver quanto dá 360. Então, vamos lá. A tabela traz algumas formas regulares, com respectivas medidas. Então, um triângulo. Cada ângulo do triângulo mede 60 graus. Do quadrado, cada um mede 90. Do pentágono, cada um é 108 e assim vai. Então, se eu combinar dois elementos desses daqui para formar um ladrilho, um mosaico, junto com o octógono. Então, já tem um octógono, certo? Então, se eu juntar aqui dois octógonos, cada ângulo interno de um octógono mede 135 graus. Outro octógono também é 135 graus. Que outra figura eu tenho que encaixar aqui para isso aqui formar um mosaico? A pergunta é essa. Que outra figura eu tenho que encaixar aqui, ó, para que isso daqui forme um mosaico? Vocês saberiam a resposta? Oi? Será que seria um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono? Vocês acham que é triângulo, mas... Um triângulo? Tá. Alguém Eu acha acho que é que seria outra... um triângulo. Alguém acha que seria outra coisa? Ou um pentágono? Ou um pentágono? Ó, lembra que tem que juntar tudo aqui e formar 360 graus? Quanto é 135 mais 135? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é 135 mais 135 dá quanto? Ó, 10 vai 1, 7, 2, 270. De 270 para 360 falta quanto? 360 menos 270. 0, 16 menos 7, 9 e 0. Então, 90. Que figura geométrica que tem o lado 90 graus? Quadrado. O quadrado. Então, que figura eu vou colocar aqui, ó? Um quadrado. Então, tem como eu fazer um mosaico com a junção de
como é o nome disso aqui? Octógonos e quadrados. Como é que eu descobri? Ó, peguei a soma dos ângulos internos e vou ver quanto falta para colocar aqui. Nesse caso, faltou 90. Ok? Aí eu conseguiria fazer. Igual se eu quiser fazer uma cerâmica na minha casa com octógonos, posso colocar vários octógonos, mas no meio, entre eles, eu tenho que colocar um quadrado. Ok? Deu para entender? Alguém não entendeu? Acho que todo mundo entendeu. Ninguém escreveu nada aí no chat, não? Oi, professora. Oi. Não. O Wendel tinha colocado aí para perguntar qual a lógica de diminuir o número de lados por 2 ou se é só uma fórmula para decorar. Por que diminuir por 2? Na Porque verdade. a lógica de diminuir o número de lados por 2 ou se é só uma fórmula para decorrer. Ó, é uma fórmula, mas tem lógica, né? É porque assim. Aí, por que não perguntou isso lá na hora? Porque assim, quando você faz as diagonais de um. Como é que fala? De um polígono, vai ser pelas diagonais. Então, para você descobrir o valor dos ângulos, é o produto de 180 pelo número de diagonais. Então, o triângulo, quantas diagonais? Não, pior que não é pelo número de diagonais. Calma aí. O triângulo não tem nenhuma. O quadrado tem 2. Aí seria 4 menos 2, é 2 diagonais. É assim, é o número de diagonais, exceto do triângulo, porque o triângulo é 180 vezes 1. No quadrado é 180 vezes 2, né? Para descobrir os ângulos. No pentágono, não tem a ver com diagonais, porque o pentágono tem 5 diagonais. Calma aí, eu tô pensando. Tem motivo. Mas... Não tô vendo nada na minha cabeça agora, mas tem algum motivo sim. É porque eu acho que a quantidade... Você lembra lá quando a gente fez? A gente fez triângulos, né? Seria quantos triângulos cada polígono conseguiria colocar em cada polígono. Então, no caso aqui, do triângulo é um só, então 180 vezes 1. No quadrado são 2 triângulos. No pentágono, 3. No hexágono, 4. No octógono são 6. É porque para encontrar aquela... É porque foi uma maneira de encontrar a fórmula. Como é que fez para encontrar essa fórmula? Foi usando triângulos, lembra? Que a gente fez construção com triângulo. Então, vem disso. Aí, a partir disso, surgiu uma fórmula, que é n-2, certo? É quantos triângulos cabem em cada polígono. Então, num triângulo cabe 1, no quadrado cabe 2, no pentágono cabe 3, e assim vai. Ok, então, vamos continuar, né? Quando a gente vai fazer conta. Respondeu sua pergunta? Quem foi que perguntou? Foi Natan? Foi o Wendel, professora. O Wendel, mas você entendeu, Natan, tá bem? Você perguntou? Entendi. E o Wendel entendeu? Creio que sim, né, professora? Ele está digitando. Porque cada fórmula, ela sai de várias coisas, né? Uma fórmula não surge do nada. Nenhuma fórmula surge do nada. Então, tem a ver com
o que estará trabalhando. Então, bora lá, medidas de superfície. Ele escreveu o que aí? Tá digitando e escreveu o quê? Deixa eu ver. Colocou mais ou menos. Mais ou menos? O que você Mas vai... Deus é fiel. Amém. Ó, vai dar construção. Volta lá na construção. Ó, como é que foi construído? Foi a partir dos triângulos. Certo? Mas aí como é que eu conto esses triângulos aqui dentro de um polígono? No caso do pentágono só cabe 3, então foi 5 menos 2. Do hexágono cabe 4. 6 menos 2. Aí a partir de uma regularidade a gente encontra uma fórmula. Toda vez que a gente vai fazendo uma coisa que percebe que tem uma regularidade, tem como a gente fazer uma fórmula a partir daquilo. Certo? Igual, como é que surgiu o teorema de Bhaskara, por exemplo? Foi de uma regularidade ao fazer as contas lá, usando as equações do segundo grau. É assim, mas são fórmulas. Tá. Não se sabe ao certo quando foi usado o primeiro cálculo de área de uma superfície, mas se acredita que teve origem no Egito ou na Babilônia. Medidas de superfície são diretamente ligadas no nosso cotidiano e podem servir para responder várias perguntas que estão presentes no nosso dia a dia. Saber quanto de cerâmica necessita para fazer um banheiro, quanto há de grama em um campo de futebol e etc. Então, o que é medir? Medir é associar valores numéricos a grandezas através de instrumentos. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, a superfície, posso medir a temperatura, posso medir, que mais? O volume, ok? Então, tudo que eu posso medir é uma grandeza. Então, medir é comparar a grandeza a ser medida com a outra de mesma espécie, considerada padrão. Igual, por exemplo, você tem 1,60 m de altura, certo? Então, essa altura sua foi medida, certo? Eu usei uma unidade que foi o metro. Então, o metro é a unidade padrão para a altura, ok? Então, eu estou comparando o metro com a minha altura. Aí eu consigo colocar um valor. Então, toda medida é constituída de um número e uma unidade. Então, por exemplo, eu falei aqui que a minha medida é 1,60. Na verdade, eu tenho 1,63, né? Eu sou super alta. Então, esse 1,60 é o valor, né? A grandeza é minha altura. E a unidade de medida, no caso, é o metro que eu estou usando. Ok? Então, a superfície é uma grandeza mais comum que está presente. Então, o que seria uma superfície? Uma superfície, por exemplo, a tampa de uma mesa, uma área, uma sala, o chão de uma sala, certo? A tela do seu celular aí são superfícies, ok? No Sistema Internacional de Medida, para medir uma superfície, nós usamos o metro quadrado. Igual, a tela do seu celular aí, sei lá, tem 8 centímetros quadrados, né? Nem tem metro. O seu quarto que você tá, a sua sala, tem, sei lá, 3 metros quadrados, 5 metros quadrados, ok? Então, quando eu falo de superfície, eu uso no Sistema Internacional de Unidades o metro quadrado. Então, as medidas de superfície é o metro quadrado, correto? Ele tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ok. O decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado para medir grandes superfícies. O decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado para pequenas superfícies.
Ok. Além dessas medidas que vêm do Sistema Internacional de Medidas, também existem outras. Por exemplo, vocês aí que moram, por exemplo, na roça, moram em, sei lá, em 10 hectares de terra, em 100 alqueires, em não sei o quê, que eu nem entendo muito disso, né? Mas, por exemplo, alguém aí tem alguma fazenda com hectares? Ninguém é fazendeiro, não? Não acredito. Eu não tenho, não, mas meu pai tem. Seu pai tem uma fazenda de quantos hectares, você sabe? Ixi, agora pegou, porque eu não sei, não, viu? Mas essa palavra vocês. Pergunta a Natan, e Natan sabe, acho que sabe as hectares da fazenda dele. Que é, professora? Ah, 84 hectares. pronto. Então, hectare também é para medir a superfície. No caso aí, a fazenda de Natan tem 84 hectares. Então, quanto isso significa, né? Se eu for colocar isso no Sistema Internacional de Unidades, que seria pelo metro quadrado, ou como fazenda é uma extensão muito grande, quantos quilômetros quadrados teria? Existe medidas diferentes de lugar para lugar. Igual, por exemplo, um alqueire na Bahia é diferente de um alqueire em Minas, que é diferente de um alqueire em São Paulo. Tem uns que falam assim, alqueirinho, alqueirão, não sei o quê. Mas hectare não. Hectare, eu não sei se pode ser que na prática tenha valor diferente. Mas um hectare aqui, para matemática, ele mede um decâmetro quadrado, certo? Ou seja, um hectare, um decâmetro quadrado tem quantos metros quadrados? Tem só multiplicar por 100, né? Porque, calma aí. Decâmetro, metro, isso. Então, seria 100. Então, por exemplo, a fazenda de Natan é 84 vezes 100. Então, tem 84 mil metros quadrados de extensão de terra. Ok? Porque um hectare equivale a um decâmetro. Professora, explica de novo, por favor. Ó. Ei, professora, Oi. 84 mil ou 8.400? Opa! Obrigada, 8.400. Porque olha só. Não, mas aqui é a área, né? Um hectare. Não, tá tudo errado aqui. Calma aí, deixa eu apagar. Ó, vamos descobrir. Voltando aqui. Um are é quilômetro. Ó, um are tem um decâmetro quadrado. Um hectare tem 100 are. Então, ele tem 1 hectômetro quadrado, isso. Então, um are tem aqui 1 hectare. Como é que escreve hectare? H. 1 hectare tem 1 hectômetro quadrado. Então, isso equivale a quantos metros quadrados? Então, para mudar daqui para cá, eu multiplico por 100 e daqui para cá, multiplico por 100. Então, basta multiplicar por 10 mil, né? Então, 84 vezes 100 vezes 100 dá quanto? Ó? 840000. Então, tem 840, agora sim, metros quadrados. Então, a fazenda dele lá tem 840 metros quadrados, ok? Agora tá certo. Por quê? Um hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. E 1 hectômetro quadrado equivale a 100 vezes 100 metros quadrados. 100 vezes 100 é o quê? 10 mil. Então, 10 mil vezes 84 mil dá 840 mil metros quadrados. Ok?
Sim ou não? Tenha mais exemplos na frente. Mas entendeu? Sim. Pronto. Então, essa aqui é a medida, né? Porque aqui eu tinha comparado com o are. Mas é isso. Então, o metro quadrado é a unidade fundamental para medir superfície. Essa unidade corresponde a um quadrado que mede um lado de cada lado. Então, como é um metro quadrado, né? A superfície seria um quadrado que tem a área 1 vezes 1, que é 1 metro quadrado. Então, a área de uma superfície é de 1 metro quadrado. Ok. Suponha que na figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica, tendo 1 metro de lado. Então, quantos metros quadrados tem essa sala? Então, aqui é 4 por 4. 4 vezes 4, 16. Ou então, eu poderia contar quantos quadradinhos tem aqui de 1 metro. Tem 1, 2, 3, contando tudo, também tem 16. Certo? Então, nessa sala aqui, tem como descobrir a área. Como é que vem essa área? Ela surge da ideia de colocar quadradinhos de 1 metro de lado, preenchendo toda a sala. Mas para você fazer uma área, você não vai sempre desenhar quadradinhos nela. Basta fazer as fórmulas de área, que é o que vamos ver agora. Certo? O quadrado é o quê? Multiplicar aqui 4 por 4, que dá 16. Certo? Mas como é que surgiu essa ideia de área? É pegar a superfície e colocar vários quadrados de tamanho 1 metro. Ok? Que é a unidade, 1 metro de lado, né? Que é a unidade padrão. Então, para eu medir, para descobrir que lá tem 4 por 4, que instrumentos eu uso? Um deles é a fita métrica, né? Que eu encontro facilmente para medir, por exemplo, roupa, altura. Em salão de confecções tem. Tem a régua, que é utilizada na escola, né? Tem essa régua comum suas, essa outra régua aqui que ela é... Ai, como é que fala? Como é que é o nome disso aqui? Desse instrumento que tá aqui na tela? É régua mesmo, né, que chama? Eu acho que meu pai chamava de outro nome. Não sei. Esse instrumento aqui é uma régua que tá só dobrada, né? Para medir superfícies. Tem a trena, né? Que ela mede também quem trabalha em devassaria, quem é pedreiro, carpinteiro, essas coisas. Escritório de engenharia usa a trena. Também existe isso aqui, que é o paquímetro, para medir coisas muito pequenas. Medir coisas muito pequenininhas, usa isso aqui. Geralmente ele tem 1 polegada, né? Porque a medida nos Estados Unidos já não usam metro, eles usam polegada. Então, igual a sua televisão tem 43 polegadas. De onde surgiu isso? Essa polegada também é uma unidade de medida, assim como hectare, are, alqueire. Tudo isso é de superfície. 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Então, para transformar... Calma aí. Tá, calma aí. Posso pular isso aqui. Ó. Como é que eu transformo de uma unidade em outra? Que foi o que a gente fez para descobrir quantas de terra teria a fazenda de Natan, né? Então, é só utilizar essa escala. Se eu quiser... quer ver, ó? Tenho 1 quilômetro quadrado. Quero descobrir para metro. Então, é do maior para o menor. Eu multiplico por 100. Certo? Então, 1 quilômetro quadrado, por exemplo, para metro eu vou multiplicar 100 vezes 100 vezes 100. Então, seria por 100 mil? Não, calma aí. 1, 2, 3, 5, 6. Por 1 milhão. Então, 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão
de metros quadrados. Como é que eu descubro isso? Só multiplicar por 100, 100, 100. Tem como eu transformar isso em centímetro? Tem. Então, se for do maior para o menor, multiplica. Ok? Por isso que eu lá peguei 1 hectare, estava aqui. 84 hectares, estava aqui. Quero transformar em metros, vou multiplicar por 100 e por 100 novamente. Ok? Agora, esse exemplo. 5,31 decâmetro quadrado. Quanto isso vale em metro quadrado? Basta multiplicar por 100. Então, tem 531 metros quadrados. Ok? Agora, de novo aqui, hectômetro quadrado. Quero transformar em metro quadrado. Eu multiplico 2 vezes por 100, por 100, por 100, por 10.000. Um exemplo. Aqui tenho 0,81 metros quadrados. Isso é quanto em centímetro quadrado? Então, vou multiplicar por 100, ou seja, por 10.000. Então, tem 8.100 centímetros quadrados. Faltou 2 ali em cima. Centímetros quadrados. Não esquece de colocar o quadradinho aqui não, tá? Porque metro é uma coisa, metro quadrado é outra coisa. Então, do maior para o menor, basta multiplicar. Ok? E agora, se eu quiser fazer o contrário, eu tenho 1 decímetro quadrado e quero transformar em metro quadrado, eu vou dividir. Então, por exemplo, aqui eu tenho 100 decímetros quadrados. Quero saber quanto é isso em metro. Então, do menor para o maior, eu vou dividir. Então, aqui, como eu pulei só uma casa, divido por 100. Então, 1 decímetro quadrado é igual a 1 metro quadrado. Ok? E 1 centímetro quadrado são quantos metros quadrados? Aqui não tem um exemplo, mas é só dividir por 10.000. Ok? Então, do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. Como é que se lê? Não, eu queria passar logo por isso, porque eu quero chegar nas diárias. Como é que se lê isso daqui, ó? Um terreno que tem 2.064 metros quadrados. Um outro terreno que tem 18,44 hectômetros quadrados. E o outro que tem 250,758 decâmetro quadrado. Então, como é que eu leio isso? Eu posso usar essa tabelinha aqui, né, que ajuda. Para transformar, essa tabela também aqui é muito boa, né? Em vez de multiplicar, basta colocar 2 números em cada quadrinho. Então, colocando 2 números em cada quadrinho, eu consigo ler. Então, por exemplo... Por que aqui tá 32 e aqui tá 64? Era 32 ou 64? 64, olha onde eu tirei isso. 64. Então, aqui, como é que lê? Eu tenho 2.000 metros quadrados e 64 decímetros quadrados, certo? O decímetro parou aqui em decímetro. Igual quando a gente fala assim, eu tenho 1 metro e 64 centímetros. Não é assim? Aqui tem 18 hectômetros e 44 decâmetros quadrados. Nesse de baixo tem 250 decâmetros e 7.580 decímetros quadrados. Então, na casa que para aqui, eu leio, certo? Mas ler é uma coisa mais tranquila, certo? Mas é só ver aqui onde acaba o número. E lembrando que a vírgula, o número que tá a vírgula vai ficar na unidade que é. Então, aqui, ó, 2.000 metros quadrados. Então,
esse 0,0 aqui do 2000 fica no metro quadrado. O que não é, vai para baixo, certo? Desce para uma unidade menor. Tá, então chegou na parte interessante da aula, né? Que é de fazer continhas. Toda superfície eu consigo dar um valor para ela. Tem metros quadrados, meu quarto aqui tem, sei lá, 3 metros quadrados, ok? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, existem algumas figuras que têm fórmulas, certo? Como é que surgiu essas fórmulas? Surgiu também da ideia, viu que se ao colocar quadrados de mesmo tamanho dentro de um retângulo, teria como fazer o cálculo. No retângulo mesmo, ó, eu quero medir esse retângulo. Como é que eu faria para fazer a área desse retângulo? Basta colocar vários quadradinhos dentro com uma unidade de lado, 1 por 1, ou 1 metro por 1 metro, 1 centímetro por 1 centímetro, e assim vai. Mas na prática, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Base vezes altura. Então, a fórmula surgiu como? Disso daqui, de colocar quadrados, certo? De lados 1. Mas toda vez que eu quero saber quanto mede uma superfície que tenha um formato de um retângulo, só fazer base vezes altura. O quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. O paralelogramo. Paralelogramo, ó, se eu cortar ali e encaixar aqui, vira um retângulo. Então, o paralelogramo também é base vezes altura, ok? Só que a altura do paralelogramo é aqui, ó, do chão ao teto. Então, onde eu meço a altura aqui, ó, tá vendo? Não vai ser essa parte inclinada aqui, não. Sempre é do chão até onde eu quero, a altura mesmo, tá? Então, se aqui, por exemplo, as medidas desse paralelogramo for, por exemplo, aqui mede 12, sei lá, a base toda daqui até aqui. Esse ladinho aqui mede 5 e a altura mede 4. Como é que eu descubro a área desse paralelogramo? A área vai ser base vezes altura. Então, a área vai ser 12 vezes 4 e não vezes 5, tá? Então, é sempre do chão até onde eu quero, né? Se no caso aqui for uma figura em pé, do chão ao teto. Ok? Paralelogramo, então, base vezes altura. O triângulo. Triângulo, isso. Um triângulo, ele também é como se eu pegasse um retângulo e dividisse ao 2, um quadrado e dividisse ao meio, um paralelogramo e dividisse ao meio. Então, a área de um triângulo vai ser o quê? Base vezes altura, dividir por 2. De onde que surge? Pode ser ou do quadrado, ou do retângulo, ou do paralelogramo, certo? Por isso que é dividido por 2. O trapézio. O trapézio não vai ter o bichinho de cortar, não, que era muito difícil de fazer. Mas olha só, tem o triângulo aqui, o trapézio MNPQ, que é esse trapézio grande aqui, ele tem 2 triângulos. Um triângulo que é MNQ e outro que é NP e Q. Se eu pegar esse triângulo e inverter, tem um desenho que dá para fazer isso. Acho que eu tenho aqui, calma aí. De outro slide. Daqui. Calma aí. Aqui. Eu acho que tem como desenha. Ó, base maior, aqui é a base menor, tem a altura, certo? Então, se eu inverter o mesmo trapézio, cortar ali e encaixar aqui, ó, a base maior junto com a base menor,
vai virar o quê? Ó, base maior mais base menor vezes altura e pegou esse triângulozinho e colocou lá. Então, divide por 2, certo? Então, daqui que surge a fórmula do trapézio. Então, trapézio é como se fosse 2 triângulos. Esse triângulo mais esse. Um triângulo não é base vezes altura dividido por 2, o outro é base vezes altura dividido por 2. Então, fazendo aqui a distributiva e reorganizando, fica base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. É a área do trapézio. A área do losango. Também tem um desenhozinho aqui. Aqui nesse slide não tem, mas nesse aqui tem. Losango aqui. Losango, ó, tem a diagonal maior, diagonal menor. Se eu redesenhar, vai ser o quê, ó? A diagonal maior vezes a metade da diagonal menor, tá vendo? Então, a fórmula é metade da diagonal menor vezes a diagonal maior. Então, a fórmula do losango é essa. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, certo? É a área do losango. Então, losango, eu tenho que saber quanto mede as diagonais. Círculo, que também é um polígono, né? Uma linha fechada. Não tem lado, mas eu vou medir através do raio. O círculo é esse π, que vale 3,14, tal. É um número irracional. E o raio ao quadrado. O raio é do centro da circunferência até a ponta. Esse R tá até no lugar errado ali. Deixa eu colocar pra cá. Vem, trem. Vou colocar aqui. Raio. Ok? Agora a coroa circular. O que é uma coroa circular? Pegue um círculo. Coloque outro círculo dentro. Círculos concêntricos. O que é círculo concêntrico? Um círculo dentro do outro. E eu quero descobrir quanto mede essa areazinha verde. Igual, por exemplo, alguma figura que seja assim, um disco, um CD, sei lá. Tem um furo no meio e em volta. Como é que eu descubro esse em volta? Basta fazer a área do maior, a área total. Então, aqui, ó, do centro até a ponta, esse raio aqui, ó, total. Ao quadrado vezes π menos a área do de dentro, que é o quê? Esse raio aqui, menorzinho, ao quadrado vezes π, certo? Ou então, usar a fórmula π vezes r ao quadrado, o r maior, menos o r menor. Então, nesse caso aqui seria, por exemplo, se o disco maior tivesse raio, sei lá, toda vez que sai, né? Tem raio 5, o menor tem raio aqui 3. Como é que eu faria essa conta? Poderia fazer, primeiro, a área do maior ia ser π vezes 5 ao quadrado. A área... Opa, o que aconteceu, meu Deus? Oxi. Então, a área do maior, vou chamar... Desculpa, gente. A área do maior e a área do menor ia ser π vezes 3 ao quadrado. Aí ia ficar 25π. Ou eu posso pegar aqui π. Se lá na questão tiver assim, use π igual a 3,14. Aí eu ia fazer 25 vezes 3,14. Se não tiver, eu posso deixar 25π mesmo. E no menor aqui é 3 ao quadrado, 9. 9π. Aí fazia 25π menos 9π. Então, a área verde ia ser quanto? Quanto é 25 menos 9? Dá 16. 16π. Ok? É isso. Ou então eu posso usar as fórmulas.
tá bom? Que aqui ia ser a mesma coisa. Pronto. Setor circular. O que é setor circular? Pega um círculo e pega um ângulo dentro desse círculo. Então, eu quero saber quanto mede essa partezinha aqui vermelha. Então, eu vou fazer usando regra de 3. 360 é o ângulo total aqui interno de um círculo. Então, o 360 equivale à área. Quanto é a área? πr ao quadrado, não é assim? Só esse ângulozinho aqui, qual vai ser a área dele? Eu quero descobrir. Vai ser a área do setor circular. Ok? Então, por exemplo, se for um ângulo de 30 graus, vamos fazer a conta aqui. Então, eu tenho um setor circular que mede 30 graus. Quanto seria a sua área? Então, eu vou fazer, ó. E o raio é 10, né? Então, bora lá. Faço assim, ó. Escreve. Calma aí, gente. 360 equivale a π vezes 10 ao quadrado, porque o raio aqui tá falando que é 10. O ângulo que eu tenho é 30. Eu quero descobrir quanto é a área do setor circular, qual a sua área, né? A área do setor. Então, vai ficar 360 vezes AS, né? Que é a área do setor, é igual. Eu multipliquei aqui, ó. 360 vezes AS. 30 vezes π vezes 10 ao quadrado. Já posso fazer, ó. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 100 vezes π, 100 π. 100 vezes 30 dá 100 vezes 30 é 3.000, ok? Então, 3.000 π. Então, AS é igual a 3.000 π sobre 360. Aí, aqui eu posso simplificar. 300 sobre 36 dá para dividir por 3, né? 300 por 3, 100. 36 por 3, 12. Então, dá para dividir por mais. Vou dividir por quanto? Não sei, tem aqui a resposta. Coloca aí 8. 8? Não, daria por... Tá longe Deixa eu demais? ver. 8, alguma coisa. 36 dividido por 3, daria por 12. 300 dividido por 12, 25. Então, a área aqui, AS é igual a 25π sobre 3. Ou eu poderia dividir 25 dividido por 3, dá 8,333. Vezes π, por exemplo, se na questão tivesse assim, use π igual a 3,14. Vezes 3,14, seria aproximadamente, isso aqui é aproximadamente, ó, a área do setor vai ser aproximadamente 26,17. Ok? Ô, Então, prof, assim que eu faço. explica essa parte de novo. Qual parte? Essa parte do questão, eu assunto não aí eu não entendi nada. entendi, não, professor. E tem um Essa monte de gente daqui? que entendeu. Isso aqui que eu fiz, essa conta? E a anterior também. A anterior também? Ai, já são Essas piores. contas aí com... Ah, Essas contas que a senhora explicou nessa parte do assunto, eu não entendi, não. sério? Essas fórmulas. Vocês já viram fórmulas de área? Ou nunca viram fórmulas Já. de área? Pronto. O que é fórmula de área? É descobrir quanto mede cada área, né? Então, cada figura... Na frente, acho que tem exemplos. Cada figura tem uma fórmula diferente. Dependente da figura, uma fórmula vai ser diferente. Ok? Aí, o que eu falei? Área do círculo. Basta fazer o raio ao quadrado vezes π. Esse π eu posso deixar na conta ou não. Igual, por exemplo, se esse círculo aqui tem raio 2, como é que seria a área dele? A área é igual a π vezes 2 ao quadrado. Então, a área ia ser 2 ao quadrado, 4. 4π. Se lá na conta tivesse assim, use
π igual a 3,14. Porque π é um número, certo? Uai, o que aconteceu? Gente? E aí, professor? Oi. Caiu. Caiu. Caiu? Voltou. Caiu? Calma aí. Deixa eu ver se eu pego. Calma aí, né? Peguei não. Pronto? Aff. Então, o que eu tava explicando aqui? Que do círculo. Então, ali se medisse 2, se medisse 2, aqui a área ia ser π vezes 2 ao quadrado. Então, a área ia ser 4π. Se π eu pedir para usar 3,14, eu vou fazer. A área é igual a 4 vezes 3,14. Se não pedir, eu posso deixar assim, ó, a resposta. Por exemplo, aqui for centímetro, centímetro quadrado. A resposta pode ser assim, tá? Quando eu tô falando de círculo. Se lá tiver pedindo para usar, quanto é 4 vezes 3,14? 4 vezes 3,14 dá 12,56. Então, a área, 12,56. Aqui, por exemplo, pode ser centímetro quadrado. Professora, Oi. na questão sempre vai vir a fórmula da figura? Não. Isso aí é coisas que vocês têm que saber. Por Então, exemplo, se sabe a for um forma de cada círculo, figura. cada figura tem uma fórmula. Aqui na frente tem exemplos. Quer ver? Para terminar a aula, falta só 10 minutos, senão vai ter um exemplo desse. Ó, quando eu quero fazer de uma coroa circular, eu posso fazer a área total e depois fazer a área do meio e subtrair uma da outra. Se eu quero, por exemplo, saber quanto mede essa figura verde, só o verde. Ok? Isso aqui é chamado de coroa circular. Então, eu faço a área do todo, do círculo todo, e depois faço a área do pequeno e diminuo um da outra. Foi o exemplo que eu fiz. E nessa daqui, do setor circular, que é isso daqui, ó, essa figura vermelha, eu vou fazer regra de 3. 360 seria a volta completa, o círculo completo. Aqui o ângulo completo, o ângulo de uma volta, é 360 graus. A área não é π vezes raio ao quadrado? Isso aqui é a fórmula da área. Então, 360 equivale a πr ao quadrado. Só esse ângulo, só esse pedacinho vermelho, por exemplo, só um pedaço de uma fatia de pizza, quanto é que mede? Aí eu vou ter que saber o ângulo e aí eu posso descobrir quanto ele mede. Aí aqui eu estava fazendo esse exemplo. Esse exemplo é o quê? Se medir o raio aqui, medir 10 centímetros, e esse ângulo A, ele mede 30. Quanto é que mede tudo isso aqui em vermelho? Qual é a área? Por exemplo, se fosse uma pizza de 10 centímetros, quanto é que mediria esse pedaço de pizza? Aí eu vou fazer regra de 3, normal. Como é que é regra de 3? Ó, vou fazer a conta aqui. De novo. 360 é o ângulo, né? Equivale à área. A área é o quê? Π vezes o raio, que é 10 ao quadrado. Se o ângulo ali, aquele ângulo, mede 30 graus, quanto vai ser a área? Quanto vai ser x, ou seja, a área do setor? Então, fazer a regra de 3. Como é que eu faço a regra de 3? Ó, esse vezes esse vezes esse. 360 vezes AS, 360 AS. 30 vezes π vezes 10 ao quadrado, eu faço 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 30, 3.000. 3.000 π. Agora, esse 360 está multiplicando, passa dividindo. Então, AS é igual a 3.000 π dividido por 360. Aí aqui eu tenho que simplificar, né? Então, posso cortar um zero e depois dividir 336 por 12, por exemplo. Podia dividir por 2, depois por 3, sei lá.
E vai ficar 25π sobre 3. Então, a resposta, eu posso deixar a resposta assim. Aí eu falei, se na questão tiver lá falando assim, use π igual a 3,14, eu vou continuar. Eu vou fazer 25 dividido por 3, dá quanto? 25 dividido por 3, dá 8,3, vezes 3,14, dá 26. Então, a área aqui aproximada desse setor é 26,17 centímetros quadrados. Então, esse pedaço de pizza aqui teria 26,17 centímetros quadrados. Ok? Então, essa é uma maneira de calcular a área do setor. Vai ter uma questão assim nos exercícios. Ok? Aí aqui foi a mesma conta. Segmento circular. Quando eu faço só aquele pedacinho ali vermelho. Se eu quiser saber só daquele pedacinho vermelho, eu tenho que descobrir a área do triângulo e a área do setor. Então, eu faço essa mesma conta aqui, a mesma conta que eu fiz aqui, descubro a área do setor. Aí, eu tenho que descobrir a área desse triângulo, em verde mais claro. E depois subtrai um do outro. Só isso. Agora, se for o ângulo aqui, esse ângulo alfa, for maior que 180, aí eu somo em vez de subtrair. Ok? Dá pra fazer. Apesar de parecer difícil, assim, coisa nova, juro que dá pra fazer. Ok? Quer que eu faça os exemplos ou não precisa? A aula vai acabar. Claro que precisa, Ave Maria. Quero. Professora, faz Bom, né, professora? Pode continuar a aula. A senhora tem outra aula? Além dessa agora? Vocês têm, Então, não? não. Tem, acho que 3 exemplos aqui só. Aí acabou. Pelo menos os exemplos. Faz aí. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Todo mundo já assinou a lista de frequência? Todo mundo assinou a lista de frequência? Eu Acho que já. Creio que já, né, professora? Aqui no total é 30, mas só tem 28 aí. É 20 Um na monte de gente já assinatura. saiu, né? Então, quem já assinou, ok. Quem quiser sair também, não vou impedir, não. Eu vou só explicar os exemplos. Mas esses exemplos estão aqui, como é que fala? Escrito bonitinho e vai estar no Moodle. Aí, hoje mesmo, eu vou colocar os exercícios dessa aula, né? Que vai ser sobre área. Os exercícios da semana passada tem até hoje para entregar. Ainda falta, acho que umas 4 pessoas para entregar. Ok? E os exercícios de hoje, assim que acabar a aula, eu vou colocar lá no Moodle, pra vocês fazerem até terça-feira da semana que vem. Ok? Pronto. Uai, Então, eu achava que o da semana passada era até ontem. era até ontem mesmo. Só que E, professora? como o Moodle tava doido e não sei o que lá, pediram para deixar até sexta, na verdade. Mas eu vou deixar só até hoje. Só falta 4 pessoas entregar. Vai colocar muita questão? Oi? Esse outro que a senhora vai colocar muita questão? São 7. Ai, professora. Mas é tudo assim diário, ó. Por exemplo, vai ter um exercício igualzinho esse aqui lá. Igual esse. Bora Os lá. outros assim, né? Que nem a senhora falou na outra atividade, né? Eu aqui pensando que era tudo outro assunto, que era facinho. Oh, meu Deus. Bora lá. Como é que eu faço a pergunta é, determine a área dessa figura. Tá vendo que essa figura aqui, ela não é uma figura dessas conhecidas. Mas se eu fizer isso, ó, pegar aqui minha caneta e colocar o traço aqui. Aí sim, eu tenho um triângulo e tenho um retângulo, ok? Se eu fizer a área desse e a área desse, eu vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Se eu somar a área 1 com a área 2, eu vou achar a área total, não vou? Então, bora lá. Como é que eu faço a área 1? É um retângulo, certo? Então, é base vezes altura. Então, a base aqui mede 8, a altura mede 3. Então, vai ser
8 vezes 3. Então, a área 1, 8 vezes 3 é 24. Pronto, acabou. Agora, esse triângulo aqui, ó. Se daqui da base até lá mede 6, e aqui, ó, daqui até aqui mede 3, então, se eu pegar só esse pedaço aqui, vai medir quanto? Ó, 6 é tudo. Coloca metade aí, que é 3. Então, é 3. Ou não? Pronto. E aqui, ó, daqui até aqui mede 4. E daqui até aqui mede 8. Então, aqui também vai medir 4. Não é assim? Apesar da figura não estar muito bem feita, aqui mede 4 centímetros. Quer pegar 8 menos esse 4, dá 4. Então, agora eu sei fazer a área 2. Então, a área 2 é o quê? A área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 4 vezes 3 dividido por 2. Então, aqui foi um retângulo. Então, a área 1 foi base vezes altura. Aqui a área 2 é um triângulo. Então, é base vezes altura dividido por 2. Tá vendo que cada figura tem uma fórmula? Então, vai ficar 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 é igual a 6. Então, qual é a área da figura total? A área total vai ser a área 1 mais a área 2. Então, a área total dessa figura é 24 mais 6, que é igual a 30. Então, toda vez que for figuras que vocês não sabem a fórmula, vocês podem dividir em figuras que vocês saibam a fórmula. Ok? E simples assim. Depois só somar. A área total é a área desse pedaço mais desse pedaço. Pronto. Tranquilo, né? Pode passar para o próximo? Pode. Tá, aí aqui vai estar a explicação. Deixa eu mudar. Aí aqui, ó, gente, vai estar lá, viu? Para vocês depois terem como exemplo, tem a resolução. E, professor, Oi. se a senhora tivesse salvado os cálculos que a senhora fez agora, sai mais em conta do que os já estão escritos, que é muita Mas coisa. tá aqui, ó. Tá escrito. Tá explicadinho, bonitinho. Esses de caneta, o que eu escrevo de caneta, eu apago sempre. Porque não pode ficar no slide, não, senão estraga. Ó, essa daqui. Eu quero descobrir qual é a área só dessa parte cinza. Tirar essas quinas aqui do lado. Como é que eu faço? Eu vou fazer a área total, vou fazer a área de cada figurinha dessa e depois subtrair, certo? É igualzinho àquela lá do setor. Lembra? O setor, se eu queria só descobrir a partezinha verde, eu fazia a total e subtraía a que tirou, é a mesma coisa. Nessa daqui, eu quero saber só essa área aqui cinza. Então, eu vou fazer a área total, depois eu vou fazer a área de cada figura branca dessa e depois subtrair. Então, bora lá. Nessa daqui eu vou até tirar daqui e fazer aqui, que é melhor. Opa. Essa daqui é tranquila também, ó. Bora lá. Então, na questão falou que o lado da figura é 300 por 500. Então, aqui é onde é 300 e onde é 500? 500 e 300, ok. Então, na pergunta estava escrito que esse lado aqui, ó, daqui até aqui mede 500 e daqui até aqui mede 300. Então, se fosse a praça, por exemplo, se isso aqui fosse uma praça da cidade e nessas quinas aqui tivesse canteiros, aqui tivesse uma planta com, sei lá, um parque, e eu quero colocar o calçamento dessa praça.
Então, quanto vou gastar no calçamento? Qual é a área do calçamento? Então, eu faço a área completa. Então, a área aqui, sei lá, a área do retângulo, como é que eu vou colocar? A área total vai ser 500 vezes 300, que é um retângulo, né? 500 vezes 300. Então, a área total ali seria 5 vezes 3, 15. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 150 mil. Aí, agora, vamos tirar esses parte branca. Ó, tá vendo que esse retângulo e esse são iguais? O retângulo 1 e o retângulo 2 são iguais? Então, é 50%, 50%. Então, eu posso fazer isso. Então, a área do retângulo vai ser 100 vezes 50, né? Que é base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser 100 vezes 50 é 5.000. Ok? Só que são dois. Então, os dois retângulos eu pego aqui, ó, e faço 2 vezes a área do retângulo. Então, 2 vezes 5.000 dá o quê? 10.000. Pronto. Agora, nós temos os triângulos, ó. Este triângulo, vou chamar aqui de 3 e aqui 4. 3 é 75 por 150, aqui também 75 por 150. Então, eu vou fazer a área do triângulo, é o quê? Base, 150 vezes altura, 75, dividido por 2. Isso é a fórmula. Então, a área do triângulo é igual 150 vezes 75. 150 vezes 75. Dá 11.250. Dividido por 2, 5.625. Então, ficou 5.625. Então, são duas, né? Então, 2, a área do triângulo vai ser o quê? Isso aí, 5.625 vezes 2. Então, dá 11.250. Pronto. Então, eu tenho já a área dos retângulos, a área dos triângulos. Agora é só fazer a conta final. Então, a conta final, vou colocar assim, chamar aqui só de área. A área total que eu quero, então, vai ser 150.000, né? Menos 10.000. Menos 10.000, escreve. 1.000 menos 11.250. Então, pego a área total, como se fosse a figura sem os quadrinhos, e diminuo as que ele tirou. Então, fazendo isso, quanto é 150.000 menos 10.000 menos 11.125. Então, a área total aqui dá 128.750. Então, essa área só cinza dá isso aí, 128.750. Ok? Então, quando é para juntar, igual no exemplo 1, eu juntei. Eu peguei a área daqui de baixo e a área dessa. Fiz essa mais essa. Quando é assim para tirar, eu faço a área total, depois eu faço as áreas, cada um separado, e subtraio a total dessas. Ok? Eu excluí os outros exemplos. Ok, eu excluí os outros exemplos do setor circular. Pronto. Precisa fazer mais algum ou tá bom já? Já dá para quebrar o galho. Pronto. Ok, galera. Isso aqui vou salvar, vou colocar lá no Moodle e vou já disponibilizar a atividade hoje. Alguém tem alguma pergunta? De qualquer coisa? Minha pergunta é tchau e obrigado. Essa atividade é até terça que vem? É até terça que vem.
Ok? Todo mundo aí... todo mundo tá aqui, já consegue acessar o Moodle, então tá de boa. Pronto. Então, foi um tantão de slide, só que o assunto é tranquilo, eu acho. Tá bom. Beijo pra vocês. Eu vou ficar aqui porque eu tenho que tirar as coisas. Tchau,